Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 150. Título: É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, João 16, 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Emmanuel. E agora, a palestra. Vamos iniciar, meus irmãos, a parte dos estudos que nos coube fazer. O argueiro e a trave no olho. É o capítulo 10º. Estudaremos de 9 a 10 e de 10 e de 11 a 13. Entrando no objetivo desta parte, argueiro e a trave no olho, temos uma pequena conclusão. Antes de julgar os atos do próximo, examinemos com honestidade nossas próprias ações. E então perceberemos que também cometemos faltas e necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Analise aquela passagem de Jesus, o orai e vigiai. Vamos ao item seguinte. O que Jesus quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Importante a observação de Jesus. Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa
crítica do nosso modo de proceder. Então, é sermos rigorosos conosco e não com o próximo. O que mais nos ensina Jesus quando diz que primeiro devemos retirar a trave do nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão? Jesus, veja a resposta, Jesus nos mostra que ainda encontramos dificuldade para nos livrar de nossos defeitos e vícios, que constituem a trave em nosso olho. Não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Quantos ensinamentos que devemos gravar, né? É comum vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos. Olha como somos falíveis. É prática muito comum, fruto do orgulho e vaidade do homem, pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. Que atitude devemos adotar antes de nos tornar juízes das ações do próximo? Devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada no espelho, como se estivéssemos examinando uma outra pessoa e refletir se temos autoridade moral, a parte aí da moral, para reprová-lo ou se merecemos críticas mais duras. Antes de criticarmos as ações alheias, fizemos nosso autojulgamento. Perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa de mais auxílio do que censura. É a necessidade da caridade, né? Não julgueis para não serdes julgados. Qual é o objetivo desse item do Evangelho de Jesus? É antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele quanto seríamos para conosco. Os avisos, os alertas estão aí para que possamos aprender um pouco mais. Por que Jesus nos ensina a não julgar o próximo? Para que não sejamos igualmente julgados, pois agirão para conosco do mesmo modo que agimos para com os outros. Viu? Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar as adúlteras. Aí, resposta: não. Ele transferiu aos seus inquisidores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um detivesse. Por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvesse praticado. A vida, meus irmãos, é sábia mestra, que nos ensina as lições da humildade e da indulgência, levando-nos, de um lado, ao reconhecimento das próprias faltas e, de outro, à compreensão das faltas alheias. Nessa ocasião,
Qual dentre os presentes possuía condições morais para julgar a mulher adúltera? Apenas Jesus. Ele foi o espírito mais elevado que já existiu na Terra e apenas ele, dentre todos os presentes naquela ocasião, poderia julgá-la e condená-la. Jesus esteve entre nós para dar testemunho do bem e nos ensinar uma nova moral baseada no amor ao próximo, que é tão difícil ainda, né? O que não queremos para nós, não desejemos ao nosso irmão. Como agiu, no entanto, Jesus diante da pecadora? Atenção, meus irmãos. Ele não criticou seu procedimento, não a tratou com desprezo, nem lhe exigiu arrependimento. Limitou-se a dizer que, olha o amor, como os demais, também não a condenava, e mostra-lhe que nada estava perdido, pois havia uma vida nova pela frente desde que buscasse a prática do bem. A necessidade, não é, meus irmãos, de estarmos sempre na prática do bem. O que Jesus nos ensina quando diz: aquele dentre vós que estivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que já não absolvemos. Devemos tomar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, jamais criticando ou manifestando as censuras alheias, as ações alheias? Certamente que não. Haverá ocasiões, meus irmãos, em nossa vida em que a crítica às ações alheias será necessária, sob pena de estarmos com o nosso silêncio e nossa omissão, contribuindo para prejudicar a outro, disseminando o mal entre as pessoas ou retardando o progresso do próximo. Quando a crítica é desnecessária? Pergunta. Quando tem como propósito desacreditar a pessoa cujos atos se critica sem qualquer intuito de auxiliar-lhe o progresso ou evitar a prática do mal. Como agiu, então, Jesus com a pecadora? Ele não criticou seu procedimento, não a tratou com desprezo e não lhe exigiu arrependimento. Limitou-se a dizer que, como os demais, também não a condenava, e a mostrar-lhe que nada estava perdido, pois havia uma vida nova para a frente, desde que buscasse a prática do bem. Vocês vejam, meus irmãos, que a esperança de dias melhores que nós temos que ter, né? Nada está perdido, tudo. O tempo ajuda muito. Também eu não te condenarei, vai-te e de futuro não tornes a pecar. O que Jesus nos ensina quando diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que já absolvemos. Devemos tomar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, jamais criticando ou manifestando censura às ações alheias? Certamente que não. Haverá ocasiões em nossa vida em que a crítica às ações alheias será necessária sob pena de estarmos com o nosso
silêncio e a nossa omissão, contribuindo para prejudicar a outrem, disseminando o mal entre as pessoas ou retardando o progresso do próximo. E quando a crítica, terminando, quando a crítica é desnecessária, quando tem como propósito desacreditar a pessoa cujos atos se critica, sem qualquer intuito de auxiliar-lhe o progresso ou evitar a prática do mal. Este propósito nunca tem escusa, porquanto se trata de maledicência e maldade de quem critica. Muita paz e muita luz para todos.